Olá, eu sou o professor Felipe Jardim e esse vídeo faz parte da atividade extensionista da disciplina Modelagem e Probabilidade para a Atuária 2, do ano de 2024.1, que é ministrada por mim no curso de graduação em Ciências Atuariais da Universidade Federal Fluminense, UF. Nessa atividade, vamos focar nas resoluções de questões relacionadas à probabilidade do exame de admissão para o Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA. E nesse vídeo, iremos resolver a segunda questão relacionada puramente à probabilidade da prova de 2023, tá? Eu falo questões relacionadas puramente à probabilidade porque nesse exame você também tem questões de estatística, tá? Que não vai ser o nosso foco aqui. Bom, o enunciado dessa primeira questão, focada puramente em probabilidade, é esse que eu estou mostrando para vocês, tá? E eu vou ler. Dois jogadores jogam um jogo de forma alternada e independente até que um deles ganhe uma das tentativas. Sabendo que a chance de um jogador ganhar em uma tentativa é de 20%, qual a chance do jogador que começa jogando ganhar? Então vamos lá. Eu geralmente gosto de definir, quem são os eventos, escrever, quem são os nossos eventos, para depois calcular a probabilidade. Mas já deu para ver que é um jogo, essa nossa situação aqui é um jogo em que o primeiro joga, se ele não vencer, o segundo jogador joga, se o segundo não vencer, o primeiro jogador joga, e por aí vai e finaliza até o primeiro vencer. E a probabilidade de vencer é de 20%. Tá? Claro, que o primeiro que começa jogando tem mais probabilidade, de ganhar, em tese, porque ele começa, se ele ganha na primeira tentativa, acabou o jogo, porque o segundo, jogador não vai ter nem chance de começar a jogar, a brincar, tá bom? Então, eu já gosto de fazer algumas definições aqui, então vou escrever aqui no quadro, tá, para vocês. Seria o seguinte, J1, eu vou chamar de jogador 1, tá, que é o primeiro que começa a jogar. Então, jogador 1. E J2, eu vou chamar de jogador 2, tá? E nessa situação, de eventos, um em sequência do outro e independentes, tá? E que fazem também uma partição completa do espaço amostral, Quando eu digo isso é o seguinte, a probabilidade de ganhar é 20%, de perder 80%, soma 1, não tem como ter uma interseção aqui, não tem como ganhar, e perder. Então, ou ganha, ou perde, sem ter uma interseção. Então, essa situação, faz uma partição que a gente chama de completa do espaço amostral. E nessas situações, tá, é muito conveniente fazer um diagrama de árvore. Tá? Então, eu vou escrever aqui, olha, diagrama de árvore. Tá? Para a gente conseguir enxergar a situação. Tá? E nesse diagrama de árvore, a gente pode ver, eu vou até descer um pouquinho, tá? A gente pode ver o seguinte, na primeira tentativa, é a do jogador 1, O jogador 1 joga, e ele pode ganhar ou perder. Então, aqui, ó, outra definição, que eu vou escrever aqui, que é G é ganhar, tá? P vai ser perder.
Tá ok? Né? E aí, nessa primeira tentativa, eu vou até vou indicar que é do J1, né? Que é do nosso jogador 1. J1 aqui, tá? Bom, se ele ganhar, né? Que tem aqui 20%, ele mesmo disse aqui, ó, 20%, né? De probabilidade, o jogo acaba, né? Mas ele pode perder, então ele pode vir para esse ramo aqui da árvore, né? E ele tem o quê? É a probabilidade de complementar, 80% de chance de perder. Se isso acontece, já passa para o jogador 2, tá? Que eu vou chamar de J2. E o jogador 2, né, pode também ganhar ou perder, tá? Pode ganhar ou perder. Então, vou botar aqui a situação do jogador 2. E ele ganha com 20% de probabilidade, 0,2, né? E pode perder com 80% de probabilidade, tá bom? Se ele perder, aí que é essa situação aqui, tá? O jogador 1 volta a jogar. E aí ele volta a jogar, ele pode ganhar ou perder, né? E vocês podem perceber que essa é uma situação, né, que não vai acabar, né? Porque, em tese, eles podem ficar perdendo sempre. Né? Então, eu só vou desenhar aqui mais uma, porque se o jogador, né, 1 perder nessa sua tentativa, vai para o jogador 2 de novo, tá? Vou desenhar apenas mais uma aqui para ficar bem claro, tá? Então, ele pode ganhar, pode perder, 0,2 e 0,8 aqui, tá bom? E aí, né, ele pede, né, o enunciado pede qual a probabilidade do primeiro jogador ganhar. Vamos voltar aqui para o enunciado. Né? Qual a chance, né? A chance aqui a gente vai entender como sinônimo, tá, de probabilidade. Então, isso aqui vai ser igual a prob, vou botar assim, tá? Probabilidade, tá bom? Então, né, o que pede, né? Então, simplesmente eu geralmente gosto de escrever assim, olha, pede-se nessa questão, tá? Pede-se probabilidade do jogador 1, que é o que começa, a gente definiu isso, né? Ganhar nessa brincadeira, tá? Olhando aqui o diagrama de árvore, eu vou até aproveitar que eu estou com um quadro digital, eu vou copiar, eu vou colar o que a gente está querendo aqui, tá? Vou descer aqui assim, né? E vamos ver, então, qual é a probabilidade. Então, olhando aqui, né? Quais são as situações, né, em que o jogador 1 ganha? Né? Então, eu vou até pintar aqui, ó, vou pintar de azul para ficar mais claro. Ó, o jogador 1 pode ganhar de cara, né? De cara. Mas o que pode acontecer, né? A vontade verde, ele pode perder, né? Aqui. Aí, se ele perde, né? É o jogador 2 que vai jogar, né? Aí se o jogador 2 ganhar, o jogo acaba, né? A, a chance do jogador 1, né, voltar a ganhar é o jogador 2 perder aqui, então isso aqui tem que acontecer. E nessa terceira jogada aqui, a gente pode dizer assim, né, ele ganhar, né? Então, olha só, essa é uma outra possibilidade do jogador 1 ganhar, né? A gente quer saber, né, a probabilidade dele ganhar. Só que ele também, eu vou pintar aqui de uma outra cor, vou botar aqui o vermelho, tá? Uma outra possibilidade do jogador 1 ganhar, né? Que é, na verdade, eu até vou voltar a escrever aqui, vou continuar até o meu quadro aqui, ó, o meu diagrama de árvore. Vou botar aqui J1, né? Ganhar e perder.
0,2, 0,8, vou dizer que por aí vai, tá? Para a gente ter, né? Já tem aqui a ideia, né? Mas aí voltando, ó, uma outra possibilidade do jogador 1 ganhar é ele perder na... Opa, não vai ser esse tipo de pincel, não, vai ser esse aqui. É ele perder na primeira, aí o jogador 2 perde na segunda, aí o jogador 1 perde na terceira, aí na quarta o jogador 1 tem que perder também, né? E aí ele ganha, né? E aí ele ganha. É uma outra possibilidade do jogador 1 ganhar, né? Então a gente tem que calcular as probabilidades de todas essas, e pensando que tem infinitas possibilidades, então a gente tem que calcular, né, todas, né, essas infinitas probabilidades e somar elas, né? De soma, porque são eventos independentes, tá bom? Então vamos entender aqui, né? Vou voltar aqui com o meu lápis na cor preta. Então, vamos entender, botar aqui um igual aqui. Como é que seria a probabilidade dele ganhar eventualmente? Seria, então, esse azul aqui acontecer, né? Ok, então tem probabilidade de 0,2, né? Que é de 20%, né? Ou, né? A probabilidade, a gente vai somar aqui, tá bom? Ou a probabilidade desse verdinho acontecer. Aliás, eu vou até manter aqui o padrão de pincel. Então, isso aqui se refere ao azul, tá correto? Né? E aí, a probabilidade dessa situação em verde aqui acontecer, tá? Isso acontece como? Se ele perde aqui, se o jogador 2 perde aqui, o jogador 1 ganha. Então, né, isso tem que acontecer. Então, a gente vai multiplicar, tá bom? Essas probabilidades aqui. Então, isso vai acabar sendo 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2, tá bom? E isso aqui, né, é 0,8 vezes 0,8 é 0,64 vezes 0,2, tá? Então, ok? Então, a gente tem, né, essa situação aqui, que eu vou agora botar o meu pincel de verde, né, que é a situação verde. Então, ok, eu vou até pintar aqui embaixo. Voltando aqui, né, então agora a gente vai fazer a situação aqui vermelha, tá certo? Que é o quê? 0,8, isso tem que acontecer, né? Isso acontecer, isso acontecer, isso acontecer, e esse 0,2 aqui, né, acontecer. Então vai ser 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, né? Então aqui vai ser 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, é isso mesmo, tá? Vezes 0,8 vezes 0,2. Lembrando que a gente está fazendo aqui de forma bem didática, de repente eu deveria ter explicado isso no começo. Na hora da prova, o ideal é que você faça, né, mais rápido, tá bom? Mas o objetivo dessa atividade extensionista, né, é explicar, né, a ideia por trás, né, de como resolver. Na hora da prova isso tem que ser feito mais rápido, porque você tem muito mais questões para serem feitas, tá? Então, vale a pena colocar essa observação. Tá? Perceba que isso aqui, então, olha assim, voltando, né? Esses dois aqui da 0,64 e esses dois aqui da 0,64, né? Vezes 0,2. Então, eu vou botar aqui 0,64 ao quadrado, tá? Vezes 0,2. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, tá? E aí, isso, tá, eu vou pintar também de vermelho, tá? Para vocês entenderem que eu estou nessa situação aqui, quando eu calculo essa probabilidade. E dá para perceber que
essa é uma conta que é infinita, né? Então, essa é uma conta que vai indo de forma, bater aqui 3 pontinhos, né? Ela vai indo indefinidamente, né? Então, basicamente, olha só, né? O que a gente vai ter, então? 0,2, tá? Que é o azul, mais 0,64 vezes 0,2, mais 0,64 ao quadrado vezes 0,2, mais, né? E aí, se você for ver, a outra situação, né, a próxima seria o quê? 0,64 ao cubo, tá? Vezes 0,2 e por aí vai, tá? E por aí vai. Perceba, né, que isso nada mais é que o somatório, tá? Isso aqui eu vou até escrever, é o somatório de uma progressão geométrica infinita, tá? Somatório de uma escrever melhor aqui, progressão geométrica infinita, tá? Infinita, ou seja, com o primeiro termo, aí, né, é muito comum chamar o primeiro termo da progressão geométrica de A1, né, que é esse cara aqui, olha, né, A1. Com o primeiro termo, então, A1 sendo 0,2, né, e a razão, né, que é aquele que a gente multiplica a progressão geométrica, né, ou seja, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou pegando esse cara aqui e multiplico por 0,64. Tá? Aí eu pego esse cara aqui e multiplico por 0,64. Aí eu pego esse cara aqui e multiplico por 0,64. Ou seja, eu tenho, né, uma progressão geométrica com que razão? Né? Que eu vou chamar de Q. Tá? Uma razão de 0,64. Tá? 0,64. E como a razão, né? Como a razão aqui é menor do que 1, tá? Mesmo que seja um somatório, né, de infinitos, né, termos, tá? Infinitos termos, esses termos vão ficando cada vez pequenininhos, vai tendendo a zero. Então, esse somatório não vai tender ao infinito, ele vai tender a um valor, porque a razão é menor do que 1, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, ou seja, é 0,64, né? Que é menor do que 1. E quando isso acontece, né, a gente tem, né, um valor, né, e dá para demonstrar, tá bom, que o somatório de uma progressão geométrica infinita, quando a razão é igual a 1, é igual, tá? É igual o primeiro elemento divididos por 1 menos a razão. Eu chamei de Q aqui, tá? Então, basicamente, a probabilidade aqui do J1 ganhar vai ser isso aqui, ó. Eu não vou demonstrar isso para vocês agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas isso é facilmente, né? Se forem pesquisar na internet, né? Isso é facilmente demonstrável, tá? Não é difícil demonstrar isso, tá? E a gente vai calcular isso aqui dessa forma aqui, tá? Então vamos lá, né? Quem é o meu A1? É 0,2 divididos por 1 menos quem é o meu Q? É 0,64, que é igual a isso aqui, tá? Olha, isso aqui então, né, vai ser igual ao quê? 0,2 divididos por 0,36, tá? Só que nesse exame do IBA, né, são questões de múltipla escolha. Eu não coloquei aqui também, uma coisa que eu deveria ter falado no começo, talvez, eu não coloquei aqui as múltiplas escolhas, porque eu já sou anunciado para a gente chegar na resposta final, tá? E
A resposta final, ela está em formato de fração, tá? Então, a gente tem que transformar isso aqui, né, numa fração. Então, vamos ver como é que a gente faria isso. Olha, 0,2 é 2 divididos por 10, correto? Né? E 0,36, olha, é 36 divididos por 100, tá ok? 16 divididos por 100. Então, isso aqui vai ser igual a 2 divididos por 10 vezes, né? A gente inverte aqui a fração no denominador, né? Então, ao invés de ficar 36 divididos por 100, vai ficar vezes 100 divididos por 36, tá? 100 divididos por 36. Aí a gente corta isso com isso, esse zero com esse zero, né? A gente tem o que, então? 20 divididos por 36, tá? 20 divididos por 36. Que se eu dividisse esse 20 aqui, olha, por 4, né? Eu vou ter 20 dividido, vai dar 5. E se eu também dividir 36 por 4, vai dar 9, porque 9 vezes 4 é 36, tá? E essa aqui, então, é a resposta final, tá? Perceba, né, que, como diria a intuição, né, 5 sobre 9 é maior do que 50%, né, porque a metade de 9 é 4,5, né? Então, 5 sobre 9 é maior do que 50%, comprovando que o que começa a jogar tem mais chances de vencer. Não tão mais, né? Mas tem mais chance de vencer. E a gente finaliza aqui, tá? A resposta deixa eu botar um zoom out aqui para vocês verem a resolução como um todo, né? A resposta é dessa primeira questão da prova de 2023, tá? Relacionada puramente à probabilidade, tá? A gente vai, né, ao longo dessa atividade extensionista, fazer outros vídeos, tá? Resolvendo outras questões, ok? Então, por enquanto, é isso. Até o próximo vídeo.